Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a necessidade do cristão. E a maior necessidade do cristão é a comunhão com o Espírito Santo. Eu vou citar uma opinião aqui que eu coloquei. O pecador, ele necessita de Jesus Cristo, porque Jesus ele veio para sofrer por nós e pagar os nossos pecados. Esse é o que está escrito, o sangue derramado dele é o sangue da expiação. Então, Jesus, ele é o presente de Deus para o mundo, né? João 3,16 está escrito, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi uma promessa em Jesus. E Jesus, ele nos promete o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, se a necessidade do pecador é Cristo, a necessidade do crente, o pecador que se converteu, é a busca ao Espírito Santo. E aí ele recebe o batismo, e aí ele recebe o poder e a autoridade para fazer a obra aqui na terra. Então, não existe igreja que se denomina Igreja de Jesus Cristo que possa atuar ou agir sem a presença do Espírito Santo. Isso é um fato, é impossível haver um convertido sem uma transformação através do Espírito Santo. Claro que pelo livre-arbítrio nós precisamos participar e cooperar. Ele respeita a nossa decisão. Então, se nós decidirmos sermos transformados, e seja em nós, ou seja, através da igreja, ou enfim, aonde ele estiver, essa ação do Espírito Santo, ela é uma ação transformadora. Então, nunca foi o propósito de Jesus que a igreja vivesse sem a presença do Espírito Santo. Ele disse para Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. E a tradução de Pedro não é apenas pedra, como muitos aprenderam ao longo do estudo bíblico. Pedro, ele é uma pedrinha que aparece, mas ele é a ponta de uma pedra que está firmada no chão. Sabe quando nós estamos andando na rua e tem uma ponta de uma pedra, de um paralelepípedo, e nós tropeçamos naquilo? Não era uma pedrinha que se podia chutar, mas era a ponta de um paralelepípedo. Então, a tradução de Pedro é a pedra encravada numa pedra maior. A pedra maior é Jesus Cristo, a pedra angular. E Pedro, ele está encravado nessa pedra maior. Então, sobre ele, Jesus edificou a igreja, ou seja, ele precisava de pessoas para que pudessem gerenciar esse trabalho. Mas sem a presença do Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Então, é importante esse entendimento. Deus, na sua criação, na criação de todas as coisas, Gênesis 1, criou Deus o céu e a terra. Esse Deus é Elohim, que é o plural de Deus. É como se fosse deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ali nós temos o Pai, já falamos isso várias vezes, o Criador de todas as coisas, é o arquiteto. Nós temos o Filho, que é, no caso, o engenheiro, aquele que cumpre a palavra, né? Ele envia a palavra, ele dá a ordem, e nós temos o Espírito Santo que age. E você vê que nos 3 primeiros versículos, criou Deus o céu e a terra, então talvez o arquiteto teve ideia, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo. E como havia trevas, foi chamado a luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Espírito Santo e temos o Deus Filho. Mas, na sequência, Deus, ele dá forma
ao ser humano, através do barro, e o Deus Espírito Santo, ele sopra, e esse sopro, a tradução de sopro, ela é o inflar. Ele sopra para dentro. Não é como se eu tivesse alguma coisa em cima, uns pedacinhos de papel em cima da mesa, e eu sopro um vento para que aquelas migalhas, aquelas fagulhas saiam de cima da mesa. Não. O sopro que foi feito, a tradução, é inflar, é como soprar uma bexiga, é como o sopro dentro das narinas do ser humano. Você tem o processo de respirar, ele é o inspirar e ele é o expirar. Eu inalo, né, eu inspiro o ar e eu expiro o ar. Eu inspiro o oxigênio e expiro o gás carbônico. Mas da palavra inspirar, que nesse processo é um processo mecânico, físico, nasceu a palavra inspiração, que aí é um outro termo no sentido aí mais espiritual. Então, eu inspiro, eu recebo o sopro do Espírito Santo. Já não é mais o ar, o oxigênio, mas é a inspiração, é o fluir do Espírito Santo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, muito prático. Todo mundo conhece o João Bobo, aquele boneco inflável. Olha o nome do boneco. Boneco inflável, ou seja, ele pode ser inflado. Quando ele é comprado na caixa, ele é um monte de plástico. Ele não tem vida. Ele é um pacote. Mas seja com a boca, seja com uma bombinha de ar, seja com um compressor de ar, quando nós introduzimos na válvula, o ar entra, infla, e o João Bobo cria vida. E quanto mais cheio, mais forte ele é. Porque a brincadeira com o João Bobo é você dar um soco nele, ele está sorrindo, geralmente é assim, e ele permanece na mesma posição, inabalável, sem alterações. Quanto mais cheio, mais forte ele é. Então, vamos imaginar que o João Bobo somos nós na época da criatura. Não tínhamos ainda recebido, sido escolhido para sermos convertidos. Não tínhamos ainda nos transformados ainda em filhos de Deus. Nós éramos um João Bobo vazio. Quando Jesus nos pegou vazios, sem forma, nas trevas, ele soprou em nós um fôlego novo, ele soprou em nós o Espírito Santo. Isso está em João 20, 22. Ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Então, ele sopra em nós também, através da palavra de Deus, ele infla, introduz em nós esse combustível, esse ar, e nós nos inflamos com o Espírito Santo. E aí temos o entendimento, nós alcançamos sabedoria, alcançamos poder para realizar as coisas. Quanto mais cheio, mais resistentes nós somos a todas as situações. Podemos levar tapas, socos, mas segundo a palavra de Deus, permanecemos sorrindo e fortes, porque aquilo é uma circunstância passageira, como acontece com o João Bobo. Mas se o João Bobo ficar no canto da casa e ninguém mais mexe com ele, porque não houve movimento das moléculas de ar, ele começa a murchar, como se estivesse esvaziando. E quando o João Bobo está vazio, ele já não é mais um ser com vida. Então, presta atenção.
quando Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, ele enviou o seu Filho para nos resgatar das trevas. João bobo vazio. Éramos sem forma e vazios. Nós somos feitos da terra. E a terra estava sem forma e vazia. Disse Deus, haja luz e houve luz. E Jesus traz luz para nós. E nos sopra o Espírito Santo. Se nós tivéssemos esse entendimento desde o início da nossa conversão, talvez estaríamos num outro estágio, num outro patamar. Talvez muitas coisas que já sofremos não teríamos sofrido, porque faltou o entendimento. A receita é clara e simples. É só seguir a receita. Nós estamos no tempo da graça e não mais da lei. E muitas coisas não são mais necessárias nem permitidas. Então, Jesus prepara-nos como ele preparou os discípulos. E ele disse, olha, está chegando a minha hora. E eu vou para o Pai. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Alguns dias depois, eu vou enviar de lá do trono, do reino do Pai, o Espírito Santo. Então, Jesus, ele voltou para o Pai, está sentado à direita do trono. E quem está conosco, desde 2033 aproximadamente, porque o zero, o divisor de águas do antes e depois, o divisor do século, foi Jesus Cristo, e começou a era cristã, e ele viveu 33 anos. Partindo dessa lógica de calendário, o Espírito Santo veio para a Terra no ano 33. Então, 2021 menos 33, mais ou menos 2.000 anos. Então, há 2.000 anos, claro que nós não tínhamos a Bíblia naquela época, mas os pais apostólicos que vieram depois da Bíblia continuaram compilando, ajuntando os pergaminhos, enfim, e aí, mais tarde, a Bíblia vai ser compilada, enfim. Mas todas as pessoas que tiveram acesso a esse aprendizado não têm o direito, têm o dever de ter uma vida próspera e regalada. Mas eu preciso de entendimento. Quando eu era pequeno, o Deus era um Deus distante. Primeiro que era um Deus que castigava. O Deus da lei, como lá no tabernáculo. Não era qualquer pessoa que podia chegar a Deus no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote. Não era nem o sacerdote. O véu foi rasgado e nós, que fomos constituídos sacerdotes, temos livre acesso a Deus. Então, hoje, nós temos acesso ao Espírito Santo através de Jesus Cristo. Ninguém que não tenha passado pelo processo de conversão, confissão, confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, crer que ele morreu e ressuscitou e é o Filho de Deus, confessando com a sua própria boca e crendo com o seu coração, e, se possível, testificando isso nas águas do batismo, essa pessoa, ela já tem o direito de receber o Espírito Santo. Geralmente, isso acontece automaticamente. Mas, se eu não dou o direito de ele coabitar comigo, se eu não dou o direito de ele participar, imagine você tem um convidado na sua casa, que você se senta para almoçar, mas não convida ele. Você não conversa com ele o tempo todo. Você vai dormir, não dá boa noite, você acorda, não dá bom dia. Este convidado, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, ele vai embora da sua casa.
E o Espírito Santo, ele já está em nós, mas ele não pode participar, porque ele é tão cavalheiro quanto Jesus Cristo. É da mesma raiz, é da mesma essência. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir e deixar eu entrar, eu cearei com ele. Ele não mete o pé na porta, como faz o diabo. Não. Ele não espera uma brecha para entrar. Ele pede permissão. E aí nós que não tivemos o conhecimento, nós adoramos a Deus Pai, nós adoramos a Deus Filho, nós falamos muito com Jesus e não está errado. Até porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Mas esse por mim, ele é a palavra. Então eu não vou a Deus Pai se não for através da palavra. Mas quem me faz entender a palavra e me revela a palavra, o mistério da palavra, é o Espírito Santo. Eu espero que vocês estejam entendendo. E aí, quando eu consigo, e eu vou explicar isso ao longo do nosso estudo, quando eu consigo entender, aceitar e praticar. A maioria das pessoas aqui são adultos que estão reunidos. E todos já namoraram, já se interessaram por alguém, se casaram. Houve uma escolha, houve uma paquera, houve um relacionamento para saber se aquela pessoa escolhida eventualmente era realmente a pessoa que iria conviver conosco para o resto da vida. O Espírito Santo é a mesma coisa. Só que ele já está disposto a conviver conosco. Ele nos conhece 100%. O namoro, o noivado, que antecede o casamento, não tem um propósito apenas de testar uma santidade que a religião exige. Não, é o conhecer a pessoa, andar com a pessoa, conhecer a família dessa pessoa, porque a família vem no pacote. Nós escolhemos a esposa, mas não escolhemos a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada. Isso é um pacote. O Espírito Santo, ele é uma escolha. E o pacote que vem com ele, pode ter certeza, não são anjos e demônios. É apenas toda a sorte de bênçãos do mundo espiritual. E ele não dá apenas para nós um voucher dessas bênçãos. Ele nos dá muito mais do que isso. Ele nos dá a qualificação de uma vida plena e abundante. E ainda nos coloca em destaque, em honra. Porque quem tem o Espírito Santo faz maiores coisas que Jesus fez aqui na Terra. Mas só realizamos com o Espírito Santo. Sem ele é uma boa retórica. Sem ele é um bom estudo. Sem ele a igreja é bonita. Sem ele a música é legal, é agradável, mas não é louvor, não é adoração. É uma música gospel, que talvez fale de Deus. Mas se o Espírito Santo estiver na música e for um louvor de adoração, aquela música gera milagre. Aleluia. E vocês percebem quando a música é um louvor e tem a unção, porque geralmente o louvor de adoração, ele é fundamentado na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Então não adianta a igreja ser bonita, grande, toda equipada com a tecnologia de hoje, na parte digital, na parte, aleluia, da comunicação digital, da cibernética, todo tipo de instrumento, pessoas com contralto, soprano, enfim, back vocal, teologia,
pós-graduação, MBA, nada disso vai prestar se não houver a presença do Espírito Santo. E eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Como descobrir se uma igreja ou se uma pessoa que é líder e é pregador é cheio do Espírito Santo? Quando não está preso na soberba e na vaidade. Jesus era simples. Jesus era simples. Ele nunca se preparou com um púlpito para pregar. Ele nunca chamou as pessoas para colocar ordem na casa, pelo contrário. Quando ele perguntou, alguém me tocou? E Pedro ainda repreendeu, Jesus, você está no meio da multidão, pergunta quem tocou? A organização que às vezes havia era porque eram muitas pessoas, como a questão da multiplicação dos pães. Olha, separa grupos de 50, porque fica mais fácil. Eu vou multiplicar os pães, e aí a gente põe em cestos, e vocês vão assim, assado, e assim não fica tumulto. Organiza. Já pensou, todo mundo vem em cima, aí vocês não vão conseguir servir ninguém. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele geme de solidão. Ele não geme apenas porque ele está sofrendo conosco. Ele geme porque se ele pudesse participar ativamente no nosso sofrimento, não haveria sofrimento. Nós carecemos, às vezes, estamos na miséria. Ele chora porque ele gostaria de nos dar a riqueza, o recurso. Estamos chorando numa cama, doentes. Mas eu sou crente. Eu creio em Jesus. Eu creio que ele morreu na cruz, ressuscitou. Eu participo da ceia do Senhor. Então está faltando alguma coisa. Porque se ele levou as doenças e as dores, está faltando o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai aumentar a nossa fé. Porque se eu leio a palavra, Jesus disse, o Espírito Santo vai ensinar tudo o que vos tenho falado. Então eu leio a palavra em voz alta e o Espírito Santo me ensina o que eu tenho que aprender. E aí a minha fé aumenta, ele continua participando, e aí quando eu tiver uma dor nas costas, por exemplo, ou uma postura, ou um esforço que eu fiz e machuquei a musculatura, eu vou falar com o Espírito Santo primeiro. Espírito Santo, eu não sei o que eu fiz de errado, mas está doendo muito. Me ajuda aqui a resolver isso. Um analgésico, um anti-inflamatório, uma aguinha quente, uma oração. Porque em algumas circunstâncias, Deus mandou remédio. No caso do rei Ezequias, Deus colocou a enfermidade e mandou remédio. Se cumpriu a profecia de Jó. Ele faz a ferida e ele mesmo fecha. Então tem enfermidades que têm a ver com a nossa correção, disciplina? Talvez sim. Jó escreveu isso. Isso aconteceu com Ezequias. Mas não é uma disciplina austera. Não. Porque Ezequias infringiu um princípio. Ele ficou soberbo, vaidoso. Está escrito isso. Ele começou a se achar o rei da cocada preta. E olha que ele fez tudo certinho ao longo da vida dele. Mas no momento que o coração dele se ensoberbeceu, talvez ele não tenha nem exposto isso para a sociedade. Mas Deus foi lá e falou, vamos encerrar aqui. Você fez tudo direitinho, eu quero que a sua biografia lá no futuro fique perfeita. Eu não quero que você peque como os outros reis fizeram isso. Não, você fez tudo direitinho, então vamos encerrar aqui, eu vou te recolher e fim de papo. E aí diz que ele
vira o rosto para a parede e fala, eu fui reto, eu fui íntegro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, se eu realmente fiz alguma coisa errada, eu estou me humilhando, me corrige. E na humilhação, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e me buscar, eu sararei a vossa terra. E mais uma vez a palavra se cumpre. E aí, Deus dá o remédio, ele vive mais 15 anos. Era uma doença mortal, está escrito isso na Bíblia. Então, eu quero entrar agora nessa questão. Tem que ficar claro que Jesus Cristo não está mais na dimensão terra. Ele está na dimensão reino, sentado à direita com Deus Pai. Mas ele deixou a sua palavra. Ele é a palavra. Então, quando eu leio a palavra, eu trago Jesus Cristo. Aleluia. Agora, eu preciso entender que há um processo nessa questão do Espírito Santo. Primeiro, eu preciso entender, além daquilo que eu já falei, que ele é uma promessa do Antigo Testamento. E nós vamos até Joel 2:28. Então, o Espírito Santo é uma promessa do Antigo Testamento. Joel 2:28 e Isaías 44. 2 versículos, entre outros, mas eu separei esses dois inicialmente. Joel 2:28. Espero que eu tenha digitado certo. E depois Isaías 44. Aleluia. O profeta Joel, ele anuncia a promessa de Deus. Isaías 44, 3, 4, 5. Ó, Joel, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens tereis visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias? Os dias da graça. Joel 2, 28, 29. Isaías 44, 3 a 5. Se é promessa, se é palavra, é vontade de Deus. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Uma promessa. E essa promessa, ela vai se cumprir, aleluia, em Pentecostes, em Atos. Mas eu vou citar Atos 1, 4 a 5, e depois Lucas 24, 49. Pode inverter, põe Lucas 24, 49 primeiro. Lucas 24, 49. Aleluia. Então, os dois primeiros versículos, promessa da lei, do Antigo Testamento. Agora, nós vamos entrar no Evangelho, Novo Testamento. Lucas 24, 49. Jesus está falando com os discípulos. Não, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Qual é a promessa do Pai? O derramamento do Espírito, o Espírito Santo. Então, ele diz, a promessa do Pai, eu vos envio, e vocês serão revestidos de poder. Poder aqui é a unção, é o batismo com o Espírito Santo. Atos 1, 4 a 5. Tem um período que quando Jesus faz essa promessa, de Lucas 24, até o recebimento, dá 50 dias.
que é o dia de Pentecostes. Então, aqui diz assim, Atos 1, 4, 5. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Aqui Jesus já ressurreto, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, eles ouviram a promessa de Lucas 24, 49, que confirma a palavra de Isaías 44 e confirma a palavra de Joel 2. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Já haviam passado alguns dias, e nós vamos falar sobre isso também. Então, aqui, em primeiro lugar, eu entendo, eu aceito e eu creio que o Espírito Santo era promessa de Deus. Amém? Segundo lugar, o Espírito Santo, ele não cai de paraquedas. É como se eu recebesse um voucher, um protocolo, no dia do meu batismo nas águas, por exemplo, ou no dia da minha confissão com a minha boca e a minha fé com o coração, crendo com o coração, porque esse é o princípio da salvação, não é o batismo nas águas. E aí, nesse momento, nós fomos selados com o Espírito Santo. Porém, a unção, os dons e o poder não se manifestam. Imagine o seguinte, eu recebo um voucher para viajar. Eu ganhei uma viagem para a Alemanha. Se eu não pegar esse voucher e for no aeroporto, fazer o check-in e embarcar, eu não vou viajar. Eu tenho a passagem paga. Eu tenho o direito de viajar. Mas se eu não tomar uma atitude, nada acontece. Se eu não busco o Espírito Santo, se eu não venho a conhecê-lo, nada vai acontecer. Porque o Espírito Santo, como Jesus Cristo e como Deus Pai, são três pessoas em um só. Então, a pessoa do Espírito Santo, ela tem vontades, ela tem sentimentos. Diz a Bíblia que ele chora, que ele intercede. Então, é como se ele fosse um amigo nosso, um amigo íntimo, que você pode conversar com essa pessoa muitas coisas que você não conversaria com qualquer um. E ele quer nos aconselhar, ele é bom conselheiro. Ele quer nos orientar. Ele quer opinar. Mas é em tudo. Não são apenas nas coisas espirituais. Então, essa nossa busca, ela tem que acontecer. Atos 1,14. Aleluia. Só para vocês entenderem, o povo, os discípulos e mais algumas pessoas, 120 pessoas, elas ficaram em oração por muitos dias. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, Jesus. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contato entre nós e teve parte nesse ministério. Até aqui, porque o resto vai contar a história de como aconteceu. Mas eles estavam orando em busca do Espírito Santo, unânimes, 120 pessoas reunidas ali naquele cenáculo. Aleluia! Aguardando a promessa. Então, eles buscaram. Nós precisamos buscar em oração. Aleluia! Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele foi derramado no dia de Pentecostes. Atos 2, de 1 a 4. Nós temos o sopro do Pai, inflou o homem, em Gênesis 2, 7.
Nós temos o sopro do Filho, Jesus Cristo. Então, veja lá. Jesus é vida, correto? Então, o Pai sopra o Filho dentro do homem. Gênesis 2:7. O Filho sopra o Espírito Santo nos discípulos, nos crentes. João 20:22. Ou 22:20. E o sopro do Espírito, em Atos agora, Atos 2, de 1 a 4. O que ele sopra? Ele sopra poder sobre aqueles discípulos. Quer ver? Vamos lá. Atos 2, de 1 a 4. Aleluia. Isso depois da oração incessante. Eles oraram por muito tempo. Aleluia. Achou? Não. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Aleluia. Um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vou continuar. Aleluia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles falavam grego. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos eles em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Aleluia! Aqueles que receberam esse dom, que foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar das grandezas de Deus no idioma dos visitantes. Aleluia! Então Jesus esperou que fosse um dia de festa, um dia de Pentecostes, para que houvessem muitos visitantes de outras terras, de outros idiomas, para que fosse testificado que era o poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Então, nós temos que perceber como tudo aconteceu. Atos 2:41. A promessa, a busca incessante, 50 dias, eles ficaram orando. Depois dessa busca incessante, o Espírito Santo é derramado. Ele nos enche. Aleluia. E aí, ele nos entrega uma vida plena para a realização da obra. Não é a unção para ganhar dinheiro. Não é a unção de sabedoria para se destacar entre os homens. Não é isso. Aleluia. Está escrito assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aquelas pessoas que estavam na festa de Pentecostes, mantém aí, eles observaram o que aconteceu, aceitaram a Jesus e foram batizados. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Aleluia, até aqui. Então, nós tínhamos 12 discípulos. Depois, foram enviados 70. Depois se reuniram 120. E depois já mudou para 3.000 que foram acrescentados naquele momento, logo após
o evento de Pentecostes. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma multidão, né, perplexa aceitou. Em último lugar, quando eu aceito esse derramamento e eu me encho do Espírito Santo, eu recebo uma vida plena. O que é vida plena? Vamos imaginar o ser humano, já adulto, vida plena. Ele tem sucesso na sua profissão, é uma pessoa feliz, bem realizada, alegre, vida plena. Ele escolheu uma esposa, segundo a palavra de Deus. Quem escolhe uma boa esposa encontrou um tesouro, uma fina joia. Ali, naquela condição, ele constitui uma família. Desse casal virão filhos abençoados, como está escrito no Salmo 128, se eu não me engano. As crianças obedientes, participativas, ajudadoras. Esse homem, ele é enaltecido fora de casa pela honra que a sua esposa dá para ele. Ele é bem visto pelos vizinhos, no seu trabalho. A esposa é uma mulher correta, uma mulher íntegra, uma mulher sábia. Vida plena. Não falta nada, nem coisa grande, nem coisa pequena. Não há uma ambição exagerada, mas aquilo que é necessário para uma vida plena, uma vida saudável. Está pegando o Espírito. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo veio no pacote, mas nós não buscamos como deveria, então ele não foi derramado, nós não nos enchemos com tudo que nós tínhamos direito. É o voucher do Espírito Santo, mas eu não agi, eu não tive a atitude, como o voucher da passagem aérea. Está na minha mão, e talvez sem prazo de validade, mas enquanto eu não for preparar a minha bagagem, for para o aeroporto, eu não faço essa viagem. Aleluia. Então, ele vai me dar vida plena. E essa vida plena é o que nós acabamos de ler e vamos colocar de novo. Atos 2, 42 a 47. Aleluia. E a manutenção da presença do Espírito Santo é a oração, a santidade, a prática do bem. Essa é a manutenção. Então nós lemos, eu mandei parar porque eu ia continuar agora. Então eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, aquelas 3.000 pessoas, na comunhão, no partir do pão. Partir do pão não é comer. Partir do pão é a ceia do Senhor. Nas orações, cada alma havia temor, prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Eles faziam a ceia do Senhor nas casas, antes da refeição. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se você tem o dom da ousadia para falar da palavra de Deus, para qualquer pessoa, Deus acrescenta mais e mais pessoas para você falar. Mas se você não tem ousadia, ele não vai colocar ninguém. Então, quando nós estamos dispostos a falar da palavra de Deus, falar de Jesus Cristo como Salvador, falar do Espírito Santo como Consolador, bingo, ele acrescenta mais. A Bíblia diz, aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que não tem será tirado. Até o pouco que tem. Então, eu preciso manifestar em minhas atitudes essa unção. Vida plena. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é irresistível. Ninguém pode deter os passos de um povo revestido do poder do alto. Prisões não podem intimidar. A morte não pode fazer recuar.
a igreja avança em vitória, aleluia, e arrebata os perdidos. Nada substitui a plenitude do Espírito Santo. Podem ter lindos templos, pastores de boa retórica, música de qualidade, pode até impressionar as pessoas, mas sem o poder do Espírito Santo, é uma igreja sem forma e vazia na comunidade e naquilo que é representar a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Como é que eu alcanço essa comunhão com o Espírito Santo? A palavra comunhão no Evangelho é koinonia em grego. E koinonia tem 7 significados: ter comunhão, confraternizar, compartilhar, fazer parceria, ter intimidade, ter amizade e ser camarada. Aleluia. No ter comunhão, é uma sintonia de sentimentos. Não é apenas se reunir, é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a sua bênção. Não é se reunir para comer, não é se reunir numa festa. Ter comunhão são os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos que haviam em Cristo. Então, é uma sintonia de sentimentos, do modo de pensar, do modo de agir e do modo de se manifestar. É uma identificação com a outra pessoa. Qual é a outra pessoa? É uma identificação com o Espírito Santo. Confraternizar não é simplesmente um tipo de comemoração, mas confraternizar com o Espírito Santo é chamar ele para morar conosco. Compartilhar, uma palavra moderna, né? WhatsApp e outras coisas, compartilhem, compartilhem. O que é compartilhar? É eu compartilhar com o Espírito Santo todos os meus sentimentos, todos os meus problemas. É eu derramar o meu coração sobre ele, mas eu compartilho com ele também alegria. Eu não coloco ele apenas como para eu derramar sobre ele todos os meus lamentos, mas eu compartilho também as minhas vitórias. Vamos comemorar, Espírito Santo. Aleluia. Então, eu compartilho com ele tudo. Há uma passagem em Atos 15, 28, que diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar essa decisão. Olha só, não era só compartilhar. Eles escreveram, né, foi Lucas que escreveu, mas Lucas está contando o que aconteceu. Ele relata por escrito que o Espírito Santo opinava. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar essa decisão. Fazer parceria. O Espírito Santo se torna seu parceiro. O que é um parceiro? É um sócio, um colega de trabalho, um cônjuge. As Sagradas Escrituras estão cheias de frases onde o Espírito Santo trabalha com os discípulos. Isso está claro, que a obra do Espírito é feita com a nossa participação. É como se o Espírito Santo não tivesse acesso à prática das coisas. Ele é Deus, mas Deus quer a nossa participação. Ter intimidade. Para experimentar o amor profundo em relação a Cristo, precisamos conhecer Jesus através do Espírito Santo. E aí vai proporcionar essa intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, e aqui eu estou colocando não a questão de um relacionamento íntimo, mas você conhece aquela pessoa e alguém diz assim: fulano fez aquela coisa errada. E você conhece e diz assim: eu ponho a minha mão no fogo por aquela pessoa. Porque você conhece intimamente, até a forma de pensar. Então, essa intimidade, ela proporciona em nós conhecer ainda mais Jesus Cristo. E quando essa intimidade ela é outorgada através do amor, faz com que
Deus, na sua plenitude, Deus Pai, Deus Filho, possam agir mais ainda junto com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Gerar amizade. O Espírito anseia ser seu amigo mais íntimo. Alguém com quem você possa expressar suas ideias, segredos. Nós já falamos anteriormente que nós não podemos abrir a boca das nossas ideias para qualquer pessoa, mas com o Espírito Santo você tem a liberdade. Entra no seu quarto, como disse Jesus, fica quietinho, se possível de joelhos, e conversa com o Espírito Santo. Cria no seu quarto o seu altar. Cria no seu quarto um quarto de guerra, um quarto de oração. Aleluia, aleluia. E o Espírito Santo quer ser nosso camarada. E a tradução de camaradagem em grego é ter um capitão. Então, ele é o nosso capitão, nosso rei. Da mesma forma que ensinou aos apóstolos aonde deviam ou não deviam ir. Geralmente o capitão, como centurião, ele dá uma ordem àqueles servos, àqueles oficiais. E se nós ouvirmos não apenas o conselho, mas a ordem que o Espírito Santo nos dá, e não desobedecemos, é vitória certa em nome de Jesus. Aleluia. Então, ele quer, inclusive, participar de nossas decisões pessoais, aonde nós teremos a permissão ou não. Aleluia. Então, aqui, nós trouxemos 7 significados para a palavra comunhão. Por quê? Porque em qualquer estudo que você fizer a respeito do Espírito Santo, há um texto em 2 Coríntios 13, se eu não me engano, que é a saudação final de uma pregação. Paulo escreve que nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo, que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Então, esse encerramento de uma oração, de uma pregação, que a maioria dos pregadores utilizam, ela é, na realidade, um conselho. Recebam o amor do Pai. Recebam a graça salvadora de Jesus Cristo. E tenham comunhão com o Espírito Santo. Não é uma ordenança, mas é um conselho. Aleluia. E eu quero aqui, já partindo para finalizar, e são muitos versículos, por isso eu solicitei papel e caneta, e gostaria que vocês fizessem um teste com o Espírito Santo. Assim como nós lemos, e eu confesso que eu não terminei de ler o livro de Provérbios, me perdi em uns dias, enfim, mas assim como nós recebemos a direção de ler o livro de Provérbios e meditar nele, escolha uma situação específica. A mais simples, a mais complexa, enfim, escolha uma situação específica. E sozinho, sozinha, convoque o Espírito Santo em oração. Convoque, chame ele. E se você tem dificuldade para isso, coloque um louvor, mas um louvor que realmente tenha base na palavra de Deus. E que esse louvor é uma coisa que mexe com você. E depois de tocar esse louvor, na sequência, você converse com o Espírito Santo. Até o momento que você vai sentir a presença dele. Ele vai começar a responder dentro de você. É a tua voz falando com você. E apresenta aquela circunstância, seja qual ela for. Seja uma dívida, seja um conselho, um relacionamento, uma decisão, um negócio. Seja o que for. Faça uma experiência com o Espírito Santo. Às vezes ele não responde com algo completamente audível, de pleno entendimento. Talvez ele vai te responder na boca de uma outra pessoa no dia seguinte. Talvez ele vai responder num noticiário, enfim, mas ele vai responder. Nós aqui em casa e no trabalho temos tido experiências extraordinárias. Extraordinárias. Ao ponto de pedir ao Espírito Santo por pessoas na nossa vida profissional de difícil relacionamento.
E essas pessoas estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. E nós estamos percebendo, dia após dia, total transformação. Porque essa é uma das funções do Espírito Santo. Está lá, 2 Coríntios 3,18. Somos transformados pelo Espírito Santo, como se estivéssemos observando um espelho, a nossa própria glória. Somos transformados em nossa própria glória, mas pelo Espírito. E ele é o Deus da transformação. Então, da mesma forma que você pode encher um copo com água, encher um vaso de terra, nós precisamos encher com o Espírito Santo. E põe aí, por favor, Efésios 5, 17 a 21. Acho que esse é o último versículo que eu vou colocar. O resto eu vou só citar e falar, porque são muitos, e nós já passamos das 9 horas, ainda vamos realizar a ceia do Senhor. Efésios 5, 17 a 21, por favor. Há uma direção de como nós podemos nos encher do Espírito Santo, uma preparação, logo pela manhã, se possível, ou numa situação de, eu vou participar para uma audiência, no fórum, e vai ser às 4 horas da tarde. Eu levo 1 hora para chegar lá, então às 2 horas da tarde, você vai fazer o que está escrito aqui, e às 3 horas você vai sair em direção ao seu compromisso. É uma situação específica. Mas para ter um dia extraordinário, nós temos que fazer isso aqui. Por isso, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade é a palavra. E não vos embriagueis com vinho, cachaça, cerveja, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque houve uma situação que Ana, mãe de Samuel, o profeta, falava em línguas, já naquela época, balbuciava palavras ao Espírito Santo. E o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, achou que ela estava bêbada. Então, quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, é porque, às vezes, a unção que é derramada dá essa conotação. Falando entre vós com salmos. Como é que eu falo com salmo? Eu pego um salmo e eu sonorizo ele, como aqueles cantos gregorianos. Eu, em vez de ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é salmodiar. Isso eu vou entoar um cântico em cima do salmo. Vai ser em ritmo de pagode? Não sei, cada um vai pôr o ritmo que quer, no ritmo do rock, mas você vai musicalizar o salmo, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você pode se encher do Espírito Santo e falar em línguas com ritmo de cântico, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Então, vamos lá. Eu já salmodiei aqui, o Salmo 23, aí eu ouvi um louvor que me enche, me leva a Deus de uma forma extraordinária, e aí eu vou entrar na presença. Eu vou dizer, Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo dia, obrigado por esta casa, obrigado pela esposa, pelo marido, obrigado, enfim, eu vou dar graças em tudo, pelo alimento, obrigado pela minha saúde da minha esposa, do meu filho. Eu vou me sujeitando a Deus em respeito, no temor. E aí o que acontece? Isso vai criando um ambiente para eu me encher do Espírito Santo. Então, esse é um exercício. Eu leio um salmo naturalmente, a palavra. E, em seguida, Deus coloca em mim um novo cântico espiritual. E aí eu posso ter um hino, o hino da harpa, eu posso ter um louvor, uma música, mas eu vou criar uma forma. E aí, com ações de graça, eu vou agradecendo ao Espírito Santo tudo que ele tem feito na minha vida. No próximo passo,
eu vou conversar com o Espírito Santo a respeito da minha circunstância. E vou pedir humildemente a ele que ele possa me dar uma solução àquele problema. Ele vai orientar, aleluia. Essa é uma condição especial com relação ao Espírito Santo. Eu vou citar agora para vocês alguns versículos, eu vou ler, e vocês anotem os versículos. Não vai dar tempo de colocar na tela, porque são muitos. Mas se você for no Google e colocar versículos cheios do Espírito Santo, vai aparecer. Eu separei alguns. Por exemplo, Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aleluia. Ele voltou do Jordão, ele foi batizado e foi levado ao deserto, foi enfrentar Satanás, só cheio do Espírito. E Zacarias, pai de João Batista, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, aí vai ter a profecia, Lucas 1:67. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, porque Atos 2:4. Atos 11:24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, todos os versículos falando de pessoas cheias do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Atos 4:8. Ele não falaria a todos se não estivesse cheio do Espírito Santo. Atos 13:9. Todavia Saulo, aqui antes de se converter, que também se chama Paulo, convertido, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, e aí vai continuar. Eu só estou separando o versículo que tem a palavra cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. Só cheio do Espírito Santo para ter ousadia, para falar a palavra de Deus, não aos crentes, aqueles que não creem. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Se eu não me engano, aqui é o diácono Estevão. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Lucas 1:15. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos sobre Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. E nesse momento, ele não tinha sido batizado, não tinha ainda aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 6:5. Repararam? Atos dos apóstolos cheios do Espírito Santo. E nós temos que continuar esse livro agora. Atos dos apóstolos da geração eleita. Aleluia. Atos 6:5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, são os 7 que foram escolhidos. Lucas 2:40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus que estava sobre ele. Então essa criança já era cheia do Espírito Santo. E para encerrar, Miqueias 3:8. Não, para encerrar não. Procura aí para mim Isaías 61, faz favor. Mas eu estou
cheio do poder, aqui é Velho Testamento, cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo, e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Miqueias 3:8. Nós vamos continuar no sábado esse estudo, mas com um versículo muito forte, que fala: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E nós vamos buscar na raiz da palavra o que é força, o que é violência e o que é o espírito. Aleluia. E eu quero encerrar com essa profecia. Para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus prega isso na sinagoga. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então você fica cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então ele enviou para curar a alma, libertar as pessoas da alma. É libertação. Proclamar libertação aos cativos. Esses cativos, e pôr em liberdade os algemados, são os cativos de Satanás. Apregoar o ano aceitável do Senhor, a graça, e o dia da vingança do nosso Deus, o juízo, no final de tudo. A consolar os que choram, porque ele é o consolador, então ele nos ensina a consolar. A pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, porque as pessoas, quando estavam de luto, jogavam pó de cinza sobre as suas cabeças. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Não são carvalhos da lei. Nós somos árvores plantadas como carvalhos da justiça, que hoje é a obediência, que é crer. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Porque se nós manifestamos, já vou continuar, se nós manifestamos a glória de Deus, ele é glorificado. Nós edificaremos os lugares antigamente assolados. Nós vamos restaurar os lugares destruídos. E vamos renovar as cidades, as famílias arruinadas e destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os nossos rebanhos. E estrangeiros serão os nossos lavradores, ou seja, nossos abençoadores, nossos vinhateiros. Nós seremos chamados sacerdotes do Senhor, é confirmado pela palavra de 1 Pedro. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Por quê? Porque nós estamos proclamando o evangelho, curando e libertando e salvando. Comereis as riquezas das nações. Nós teremos plena vida, vida plena, em abundância, aleluia, com prosperidade. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha que passamos no mundo, cheios do Espírito Santo, teremos dupla honra. Em lugar da afronta, nós teremos resultado na nossa herança. Na nossa terra possuiremos o dobro e teremos perpétua alegria. Até aqui, aleluia. Que promessa maravilhosa. Isaías 61 é a promessa daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos participar da ceia. E eu quero, nessa ceia, que seja uma comemoração do entendimento de quem é o Espírito Santo. E como é uma nova aliança, que eu venha fazer uma aliança com o Espírito Santo. Nós temos a aliança adâmica, nós temos a aliança abrâmica com Abraão, nós temos a aliança de Moisés, nós temos a aliança de Davi, nós temos vários tipos de aliança na Bíblia, aliança com Noé. Mas a glória da última casa é maior do que a primeira. A última casa é a aliança com o Espírito Santo, aleluia. E essa casa
é uma casa abençoada, porque somos nós. Somos nós que estamos aí, nós somos casa espiritual, nós somos templo do Espírito Santo. E ele quer habitar dentro de nós. Ele quer trabalhar na nossa mente, ele quer opinar, ele quer olhar com os meus olhos, ele quer falar com a minha boca, ele quer ouvir com os meus ouvidos, ele quer pensar com a minha mente, ele quer fazer a obra com o meu corpo, e como o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não tenho mais a liberdade de expressão no pecado. Aleluia! Eu não me embriago mais com vinho, eu me embriago com o Espírito Santo. Aleluia! É um tempo novo. É um tempo de novas conquistas, e não mais as conquistas da carne, mas as conquistas do Espírito, que traz vida e vida em abundância. Aleluia. Então, a nossa ceia do Senhor vai ser uma comemoração da nova aliança, e vai ser um ato profético entre nós poucos que estamos aqui reunidos. E se você tem vontade de fazer essa aliança, pode abrir o seu microfone. Aleluia. Aleluia, aleluia. Passa para mim o pão ali, faz favor. Aleluia. Depois da ceia é que eu vou orar. Aleluia. A palavra diz que Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Eu consagro ele, fazei isso em memória de mim. E ele partiu o pão e entregou o pão da Santa Ceia. Aleluia, aleluia. Receba o corpo de Cristo, receba o corpo de Cristo. E ali, nós temos o corpo em nossas mãos, e nós vamos comer o corpo de Cristo, a carne de Cristo, mas nós vamos comemorar, porque o corpo dele foi moído e traspassado, nós somos salvos, nós somos livres das dores, das doenças, dos pecados e das injustiças. Então, ao participar desta comemoração do nosso livramento e da nossa salvação, em nome de Jesus, comamos. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. 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 Ele pegou o copo, o cálice, a caneca e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou a carne e beberdes o sangue, aleluia, anunciai a minha morte até que eu venha. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Quantas vezes eu brindei com cachaça por coisas frívolas? Nós vamos brindar com o sangue de Cristo. Nós vamos brindar uma nova aliança. E se você crê, repete comigo onde você está. Hoje, aleluia, por livre e espontânea vontade, por livre e espontânea com o vontade, fluir da alegria no meu coração, eu selo nesta noite, com o sangue do Cordeiro, uma aliança com o Espírito Santo de Deus, e abro o meu coração, a minha mente, a minha casa, a minha vida e a minha família, para que o Espírito Santo possa participar com liberdade e soberania, me ensinando, me corrigindo, me instruindo e me prosperando através da palavra de Deus. Se eu entender e aceitar, também desejo manifestar dons espirituais, curar os enfermos, libertar os cativos, consolar os aflitos e tudo aquilo que o Espírito Santo me designar que eu possa fazer com autoridade e fé, em nome de Jesus. Vamos brindar essa nova aliança, amém? Glória a Deus. Viva o Espírito Santo.
Aleluia. Glória a Deus. Bebamos. Bebi. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, tia Tânia. Glória a Deus, Thaís, Salete, Duprá, Fernanda, Renata, Danilo. Eu vou orar para selar. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E agora nós selamos uma aliança, nós confessamos uma aliança com o Espírito Santo. Se preparem para aquilo que Deus vai fazer no corpo, na alma, no espírito, na casa, nos negócios, na família, no relacionamento. Mas lembre-se, faça um voto com ele de uma circunstância específica. Faça um test drive com o Espírito Santo. E aí depois você se entrega totalmente a ele. Feche os teus olhos, aleluia. Se possível, põe a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, eu nunca celebrei uma ceia como esta. Nunca me foi revelado a aliança com o Espírito Santo. Em nenhuma igreja que eu passei, que eu ministrei, em nenhum ensino que eu recebi até os dias de hoje. Por isso eu te louvo por esta grande revelação. Uma aliança com o Espírito Santo de Deus. Nós te conferimos, Espírito Santo, liberdade de expressão, soberania. É como se eu entregasse a chave da minha casa para uma pessoa. Eu não entregaria se eu não tivesse confiança nessa pessoa, intimidade com essa pessoa. A chave da nossa casa, a chave da nossa família, a chave do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, foi entregue a ti, Espírito Santo. E eu creio, aleluia, que coisas grandes, coisas inauditas, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou em nosso coração, é o que você, Espírito Santo, vai realizar a partir desta aliança. Muito obrigado por esse ensinamento. Muito obrigado, geração eleita, por aceitarem este ensino e participarem desta aliança. Eu creio que todos aqui confessaram esta aliança. E se não confessaram, meditem. Foi uma grande oportunidade, não de uma mudança em nossas vidas, mas de uma transformação da água para o vinho. Recebam. Cura interior da alma, cura física de doenças e enfermidades, cura no espírito, se libertando da religião da lei e entrando na época da graça, aleluia. Consolo, ensino, revelação, toma posse. Eu selo esta oração como nós fomos selados com o Espírito Santo e declaramos crendo, amém, e graças a Deus. Aleluia. Amém?